Minha mantenha de Irmandade, minha mantenha de Guinendade na vai para o na todo canto do mundo que está, minha mantenha de paz na vai para o desencontrar, na agradecer Deus, que Deus único merece ser adorado e na agradecer também para vida, saúde, tempo que dá de vão para partilhar esse vídeo. E para você também que não tem a oportunidade de acompanhar esse vídeo. O tema de hoje que me se fala dele sempre que quem está acompanhando vídeos e se vê, a mim está focado mais na informar manga de dúvidas que a gente tem de tantas coisas que pudo ou que falar do Islão que está corresponde que ensinamentos islâmicos. Então, a preocupação é como é que nós fazer chegar gente esclarecer algumas coisas sobre Islão e sem atacar ninguém. Mas o tema de hoje na baseia mais naquele políticos filhos de muçulmanos de Guiné. Se não conhece bem a eleição fazer, manga de coisas acontecer. A hoje está parecendo é tarde ou coisas passam para gente fazer vídeo, mas nunca é que tarde sempre começar a aconselhar o companheiro. Então hoje meu conselho é também para todos os muçulmanos na Guiné. Porque a manga de as horas que coisas é baseado na religião não te emociona se não se vê ou não tentar raciocinar, não se vê esta é coisa que bem indivíduo que é. Então nesse sentido gostaria de chamar a atenção, gostaria de aconselhar meus irmãos muçulmanos para não tomar cuidado e aqueles políticos, filhos de muçulmanos que estão frequentando a mesquita só sexta-feira ou estão frequentando mesquitas só dias de raça ou só no período de eleições. Não toma cuidado que gente, porque aquilo é que a gente ideal que não pode confiar neles, suma no irmãos de fé, porque que está levando ele lá esse interesse que está levando ele lá e que mais outra coisa. Na falez e na minha conversa na bem um exemplo que o profeta Mohamed dá, porque nunca não pode olhar o coração de pecador, mas o profeta dá-nos o método de não usar para não reconhecer um crente. Mas antes de chegar lá, ainda alguns exemplos, suma que Guinendade está riba de Fula Mandinga, Balanta, Pepel, Guinendade está riba dessa. A mim, quem que consegna mais de Guiné-Conakry, e Binnan, minha papel e guinense, mas cima a mim e Fula de Senegal. Então, a hoje um dia se anda na rua, se encontra com fora de Guiné-Bissau, se encontra com Fula de Senegal, ou depois encontra com Balanta. Claro que não simpatiza mais que Balanta de que Fula de Senegal, embora sendo Fula sumami. Para ver que, para ver a Guinendade na fala mais alto. E está mostrando como a Guinendade está acima de raças. Tá. Nesse, para não está mostrando, e não só a mim, cada um de nós, dia que não contra alguém de outro país, está contra ele, não mesmo raça, claro, quem que vem de nosso país, mesmo que seja de outra raça, ele que não mais simpatiza aquele. Então, esse para não tomar cuidado com manga de coisas que a mim se cria na sociedade guinense. Porque a sociedade Guiné-Bissau é um estado laico. Guiné-Bissau é um estado laico porque pode implementar leis de nenhuma religião na terra de Guiné. Então não toma cuidado que a gente, aquelas que a gente que vem para bem seguir ensinamentos do profeta Maomé para paz está com ele. Nem um bocado.
Pai, o profeta Mohamed, Deus fala no Alcorão, papai está com ele, e fala assim de como a mim enviou na icapanada pena e enviado para pena para toda a humanidade. Então, o profeta Mohamed, isso é uma pena para toda a humanidade que Deus envia para criar paz na terra, para orientar o ser humano, para orientar tudo que é criatura para ser reta. Então, tudo que ninguém cria problemas na sociedade, para ser interesse política, e falado como filho de muçulmano, e não vai contra ensinamentos de profeta Mohamed. E a Associação Islâmica de Guiné, um apelo que não fazemos também, acabou de deixar política entrar a Associação Islâmica. Vou preocupar com como que Guiné-Bissau ou como que religião na crescer na Guiné. Para se você está lá boca fazer trabalho de religião, Deus fala no Alcorão de como ina substituir na por outro alguém melhor do que bom. E que não olhar claramente caos que consta desde tempos antigos, que dá judeus mandamentos, judeus que cumprem que sem missão é cuidido para espalhar mundo. Unicidade de Deus é cumprir o último profeta bem cedo árabe. E árabe felizmente é fazer seu papel. A hoje um dia na Guiné, filhos de muçulmanos no jubeles de que estão nele. É na parte garrafas de cerveja com outros gentes. Aqueles muçulmanos convertidos na esforça dia e noite. Ou aqueles muçulmanos que não passam na feira de bande, aqueles gentes que não falam que saca na feira de bande. A hoje um dia eles que não esforçam na cada mesquita, como que implementa ensinamentos proféticos do profeta Mohamed, papai está com ele. E não fica com ciúmes, não fala, este jubita em fulano, eu com só converti, está ali para bem contar que é de religião. Que é ciúmes. Porque para te cantar religião, o profeta fala para te cantar nenhuma mensagem só que tem, nenhuma palavra só que se nenhum verso de Alcorão que se pode te cantar. Primeiro os muçulmanos que convertem, suma Abu Bakar, que ele aqui converte, e faz converter canto gente. Que será que memoriza o Alcorão tudo e quando vai converter gente? Não. Profeta Mohamed, Alcorão diz há 23 anos, se será que memoriza o Alcorão tudo e quando faz? Não. Então, esta mostra de como não deixa, não faz no papel Associação Islâmica, senão que faz no papel Deus na cujo outro gente por naquele lugar. Que não diga que política com a escola lá. Porque Islão que precisa de nenhum político desses. Islão em si é religião de Deus, Deus não faz Islão crescer. E que a riqueza que está fazendo Islão crescer. E que a sabedoria que está fazendo Islão crescer. Não pode dar aqui exemplo, alguém pode estranhar, mas não dá aqui exemplo. Porque se a riqueza que está dando alguém que está fazendo Islão crescer, ou que está fazendo pecador converter, profeta Mohamed papai está com ele que se tu dita e tenta, como que ele não aceita Islão. Que ele aceita Islão, to que morre. Profeta tem dinheiro na altura. Porque casa que mulher mais rica na Meca. E tem bens. E que bens que está fazendo, que está orientando, que na guia a religião. E outra coisa, que primeiro isso é passa fome para poder chegar a religião. E que na sabura. Se conhecimento, o profeta tem conhecimento, já se teu dita. Mas se conseguir convencer se teu para que ela converte. Então, que não pensa de como é políticos, filhos de muçulmanos, não precisa deles, porque é religião que precisa de ninguém, esse que precisa de mim, que precisa de ninguém. Sem pega e para mim, sem que pega, a religião tem esse destino. Então, não faz que como que não evita, como que a gente está criar problema dentro de política que não religião. A hoje tem partes do mundo que muçulmanos que têm mesquita de pui testa. É na cura de um lado para o outro.
perseguição. A nós na Guiné, até hoje não tem aquilo. Não fala, alhamdulillah, graças a Deus, não tem cauco não na finca testa. Se não deixa que a gente entrando a ser política na Islão, amanhã não tem problema, eles já têm dinheiro, embarcar sua família no avião, mandar eles para a Europa. A nós só que nós sofrer lá na Guiné, a nós coitados. Não toma cuidado que a gente fica amigos de Islão, para tudo que ainda queria divisão e que é ensinamento do profeta Muhammad. Para ver que Deus fala no Alcorão, e fala, wa'tasimu bihablillah, vou pegar outro na amor de Deus, vou pegar outro na linha de Deus, vou pegar outro que tem fé num Deus único, e acaba vou pegar outro para ver de política, vou pegar outro para ver de quê? Não. Mas se você chegar hoje mesmo na grupo de muçulmanos de que se entendem, não é dividido. Que muçulmanos de PGC num lado, que outros muçulmanos para na escola, aquilo acabou de cedo. Fé que juntando. Não toma cuidado que a gente diz. Porque aquelas não catoja ser coração, mas billahi, se não já vai ser coração, não nasce que está dentro do seu coração. Se na verdade e fé, ou publicidade. Se na verdade fé ou publicidade, se atingir alguém por dano. Mas eu gostaria de fazer apelo. Cada quem desses políticos mora num bairro. Alguém é seu vizinho e por isso eles na mesquita. Para se não mandar mensagem na privada e falar, não está tu sumunha fulano tal. Pelo meio de Deus, não está tu sumunha fulano tal, está frequenta a mesquita. A maioria deles está em mesquita só hora que eleição chega. Sexta-feira, raça garante. Vestir roupa grande. Vestir roupa grande que até dignifica muçulmano. Nunca. Nome, Muhammad, Amado, Suleiman, Sirifo, aquilo que até dignifica muçulmano. Aquilo que até dignifica muçulmano nunca. Nunca tem poder de olhar o coração de ninguém. Mas Deus, através de ensinamentos proféticos do profeta Muhammad, e dando um método que não pode usar para não saber quem é verdadeiro crente. Que método é cal. E fala tudo aquele homem que está anda escuridão de madrugada, para vai raça madrugada na mesquita, se não olha aquilo, para não tu sumunhar que ele é crente. E lógico, aquilo é uma hora que se vira como sono, tá sabe? É difícil alguém lá naquela hora vai à mesquita se quer fia, se quer ter convicção na religião. E outra coisa mais uma lógica daquela, tudo que pecador que está à mesquita para poder olhar, aquela hora que a gente está lá, ninguém ganha olhar. Aquela hora que ninguém quer olhar ninguém. Então, que eles estavam buscando nome na mesquita, aquele é o horário ideal para eles. Então, hora que não ele 2 horas, 5 horas, para nós ver que não fala na madrugada, que é um sinal. E mais um dia na pela, tudo que ser vizinho, para ele só demora perto da mesquita. Mas que o profeta mostrando, que está incluindo mulheres, porque mulheres têm liberdade de raça na casa. Mulheres têm liberdade de afirmar ser raça na casa. Esse é para homens. E Deus faz assim, e que homens políticos, filhos de muçulmanos, que não refere também. E que filhos de muçulmanos que não refere também. Tem nome de muçulmano, como se falava em muçulmano. Não pede. Tudo que ser vizinho, de certeza mora perto de mesquita, tem carro para mesquita madrugada. Mais facilidade ainda. Tudo que está partilhar linhas de raça com eles na madrugada na mesquita e está mandando mensagem na privada e falando fulano está partilhar fileira aquele. E a palavra não repetir na cada vídeo como faz. Enquanto alguém que manda mensagem não repetir, porque não duvida se é gente se está fácil. Não duvida. Madrugada, então eles editam. Como que não pode tu sumunhar aqueles muçulmanos? Como que não pode tu sumunhar?
e crentes de verdade. Só ver como não eu usa camisote. Então não toma cuidado. Não toma cuidado que essas coisas que esses na criam na Guiné. É coisas que até tive dentro de Guiné. A nós Guiné não conseguimos outro, nem se não sinta os 2 dias que não sinta, não está falando outro primo, tio. E que tem começo e isso, não está chamando alguém que nunca conhece, não já na rua não falar tio. Guiné sempre não vive na paz, na irmandade que não vive. Que não cuide políticos. Esses me se estraga Guiné. Esses sim me se estraga Guiné, que tem pena de nós. Se não pensa esses têm pena de nós, esses que têm pena de nós. Não toma cuidado, não parou de outro papel desses. Esses que interessa de nós. Esse é a cabeça que é a família que interessa dele. Que não deixa problema, coisas desses é influência, que não corta fala. Que não deixa aquilo. Na última, a Associação Islâmica vou fazer trabalho. Vou fazer bom trabalho. Deus cuide vos para você o dia inteiro de religião. Quem que tem as coisas lá, meios de estar lá. Pensa aí. E diz quem que tem meios de estar lá. Pensa que a associação tinha que ser propagação de ensinamento do profeta Muhammad. Aquilo aqui tem que ser. Para que não tenha só o nome de associação islâmica, não quer fazer trabalhos islâmicos. Ou não ser da associação islâmica, uno que é que não sabe só e canto o número de fontes que cobraram na Guiné. Quer que gente que não converte diariamente. Quer que gente que não converte diariamente, que não sabe, hora que converter tem problema sério com as famílias. Qualquer método que não cria para aquelas. Que não cuide políticos. Meus irmãos, que não cuide políticos. A boqui fula, a boqui mandinga, a boqui balanta, a boqui que não pega outro, não mama. Não pega outro, não mama. E na última, na bem fazer, quem atinge, está por dentro, a mim pecador, nunca completa. Tudo que é um papel de mal e bem de mim, e tudo que é um papel de bem e bem de Deus, ele que completa. A mim simplesmente, de como a mim filho de muçulmano, a mim seguidor, anta não tinha dever de contribuir. E este vídeo não pedi quem que fácil para partilhar. Porque acaba só na pui gosto, a mim que gosto que não está fazendo vídeo para ele. Mas não me sei como é mensagem na chica gente. Como é mensagem na chica gente. Quem que fazer para enviar para seus amigos para enviar para seus amigos que tem na Messenger. Para enviar, se que tem maneira de partilhar. Gosto. Upload, não faço bom coisa, amiga aquela que está fazendo vídeo para ele. E aquela que está fazendo vídeo para ele. Pangaba, não. Não está fazendo para ver como a dever. Suma, seguidora, adepto islâmica de Islão, como que não fazia esclarecer Islão, tudo, coisas que comentários que fazido contra Islão, que não mostrado contra Islão, a minha preocupação é aquilo, como que não cheganta mensagem. Inha dever de todo muçulmano, e cabe cada quem só fazer o trabalho, para muçulmano, para chamar alguém muçulmano, e que só título, e que só nome. Muçulmano tem a responsabilidade de fazer chegar mensagem. Então, aquilo que a mim percebi não fazer isso. Nunca me se gostos, nunca me se ngaba, nunca me se partilhar. Como que mensagem na chica do companheiro. A boca muçulmano partilha como que mensagem na chica do companheiro. O que o profeta fala? O profeta fala: La tu'minu ahadukum illa yuhibbu akhihi ma yuhibbu nafsi. E fala: nenhum som de voz e que crente
enquanto você deseja que você deseja a companhia, que você deseja a cabeça, você deseja aquilo para o próximo. Enquanto que deseja o próximo, que você deseja a cabeça. A nós sudo, a nós que muçulmanos, tudo que nos punta, e na esperança sempre para dia que morre, para hoje aqui salvação. Anta, naquela se você deseja salvação para a cabeça, como o cara me também para outro a salvação. Una miste claro, anta partilha. Tudo que hoje diz lá, partilha. O que se vê amanhã, que mensagem que partilha por baixo, quem por mim vai da luz. Então, na termina, obrigado. Suma como fala tudo que é bem de bom e bem de Deus, bem de mal, a mim ser humano nunca completa. Na termina ali, até outro viagem, para Deus prestar vida que saúde, mais vídeos não tem. Até outro viagem. Salam.